Agora sim, nós vamos conversar com a fisioterapeuta Inayara Brandão. Ela vai tirar as nossas dúvidas sobre barriga pós-parto. Como é que está a sua recuperação? Você já teve seu filho? Você já está em casa? Então, a gente vai trazer todas as dicas necessárias para que você fique bem. E é claro que a gente quer você toda linda, né? Toda maravilhosa. Ela já se encontra aqui no nosso estúdio. Inayara Brandão, que é fisioterapeuta, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso. Deve ser a reclamação de várias mulheres. Sem Ou o dúvidas. medo quando elas estão grávidas. Como vai ficar minha barriga? Existem mulheres que têm até medo de engravidar com medo do pós-parto, né? Exatamente, até porque é um período muito delicado, né? Sim. A maioria das mulheres, elas têm dificuldade de recuperar o seu corpo. Sim. Inclusive, até aquelas mulheres que são mais fitness, que se cuidam bem mais, também têm essa dificuldade. Então, sempre é bom estar buscando essa orientação, sempre pré, né? Antes de engravidar e também depois, para ajudar a recuperar aí o seu corpo. Pronto. E Nayara, eu queria que você pudesse explicar para quem está em casa se a história da barriga secar sozinha é uma realidade ou não? Precisa de uma ajuda? Na verdade, não. As alterações do pós-parto, ela é fisiológica. Sim. Então, o bebê vai crescer, a barriga vai crescer, vai esticar. Então, acontece todas essas alterações. Só que, quando a mulher ela já está no período do pós-parto, né? O que acontece? O nosso corpo, fisiologicamente, ele vai precisar aí de 8 semanas para se recuperar. Então não é de se assustar Não. na primeira semana, porque foi esticada, foi uma barriga que foi muito esticada, né? Tinha um bebê ali de quilos dentro. Então, assim, o corpo vai precisar aí de um tempo. Então, a gente espera aí de 6 a 8 semanas para que ocorra essa recuperação. Caso ela não ocorra, precisa-se aí de uma ajuda profissional. É nesse momento que você que está assistindo o nosso programa precisa ficar atento com o antes também. Pronto, Exatamente. eu não engravidei ainda, mas eu quero engravidar. Eu tenho um corpo legal, eu fico preocupada. O antes também é algo para a pessoa ficar alerta? Sim, claro que, por exemplo, eu sempre digo para as minhas pacientes, quanto melhor você for para o processo da gestação, melhor. Para também no pós-parto. Então, assim, se você se alimenta bem, se você tem uma alimentação equilibrada, faz atividade física, claro que geneticamente já vai ajudar muito, acelerar bastante esse processo de recuperação. Então, é importante ter esse cuidado sempre antes, mas não é algo também que todas as mulheres devem ter tanto essa preocupação, porque já existem, antigamente não, mas hoje já existe o profissional que vai te auxiliar nesse processo do pós-parto. E é muito bom. E vocês fisioterapeutas, vocês de uma certa forma ajudaram muito as pessoas relacionadas a esses cuidados. Existem mulheres que elas fazem lipo antes de engravidar. Sim. Me fala sobre a questão do pós-parto para essas mulheres que fizeram lipo, porque é um medo da maioria das mulheres que fizeram aquela lipoaspiração, fez aquele cuidado com a barriguinha, aí engravidou. Elas morrem de medo. Inclusive, até algo que é importante ser dito. Sim. Grande parte das mulheres, digo pelas minhas pacientes também, Sim. fazem cirurgia plástica e engravidam logo depois. Sim. Por que isso ocorre? Aumento da autoestima. Fica linda, então a mulher fica maravilhosa. linda, maravilhosa, desinibida e tudo isso vai influenciar em todas as áreas da vida dela, emocional, relacionamento. Então, isso é muito comum acontecer. Importante saber que essa mulher ela vai ter menos gordura. As pessoas acham que depois de engravidar, o que é que vai acontecer? Não vai ficar tão legal, mas acontece que essas mulheres elas se recuperam até muito bem. Olha, acredita muito bem mesmo. Para tirar esse ponto negativo da mente delas, né? Exatamente, porque grande parte delas dizem, eu investi, né? Fez ali um investimento na cirurgia plástica, mas não é algo que vai se acabar depois do filho, não. Pronto. Vai continuar. Inclusive, elas se recuperam até muito bem. Então, olha, mito de quem chegar em você para te dizer que depois do pós-parto, para quem fez lipo, vai ter algo negativo. Você viu aqui, né? A nossa fisioterapeuta disse que fique tranquila, vai ter seu bebê tranquila, Exatamente. você vai ficar mais bonita do que você já é. Exatamente. Quais são os problemas mais comuns na questão estética pós-parto? Um dos problemas que hoje, antigamente não se falava muito, mas que hoje está sendo bem pautado é a diástase. O que é a diástase? É uma alteração que tem na musculatura. Então, internamente, a gente tem a pele, né? Mas internamente tem a musculatura, as estruturas musculares.
Para dar espaço ao bebê, por exemplo, eu ainda não tenho filho, então a minha musculatura está ali íntegra. Para dar espaço ao bebê, quem está gestante, a musculatura tende a se abrir para que esse bebê possa desenvolver. E aí, depois de um tempo, ela retorna, só que muitas vezes não retorna com a mesma força, o mesmo tônus. E aí, a diástase, ela nada mais é do que aquela abertura na região central do abdômen, exatamente, que é para dar espaço ao bebê. E aí, muitas vezes, algumas das mulheres não conseguem recuperar o seu corpo logo após o período da gestação. E aí, essa diástase, para essa musculatura retornar força, tônus, precisa-se de um fisioterapeuta para estar auxiliando nesse processo. Então, a diástase, ela é um dos principais. Claro, porque não é só questão estética, também às vezes é funcional. A mulher também às vezes fica com alteração de força, tem alteração também a nível ginecológico, por exemplo. Muitas vezes fica com incontinência urinária, sente dor na relação sexual, então tem todas essas alterações a nível de musculatura. Algo que a gente não ouvia falar, Que não e de uma ouvia certa falar, forma chama exatamente. atenção. Né? Porque por falta dessa orientação, Isso. muitas deixam seguir e não procuram um profissional. Exatamente. E qual é o momento de procurar um profissional depois que você teve esse bebezinho? Pronto. Isso vai depender muito do tipo de parto. Sim. Se o parto for via vaginal, a recuperação é um pouco mais rápida. Então, você pode ali com 30 dias já começar esse processo. Pronto. Se o parto é via cesariana, logo após o período do resguardo, 60 dias, você já pode procurar esse auxílio profissional. Pronto. Pelo menos são só 2 meses. Sim, exatamente. E aí você já procura, porque tem gente que imagina o seguinte: vou deixar o tempo, e às vezes o tempo não ajuda nesse aspecto. Exatamente, né? O tempo não ajuda. Então, inclusive, tudo que é procurado precocemente tem uma melhor resposta. Então, eu sempre indico, já teve bebê, tá com alguma alteração, incomodando com questão estética, funcional, já procura o profissional para estar te auxiliando nesse processo. E eu acho interessante ter o fisioterapeuta porque você evita cirurgias. Evita cirurgias, Futuras exatamente. cirurgias, e você vai ter um profissional te ajudando nesse processo para você secar a sua barriguinha. Uma outra preocupação que as pessoas costumam ter é relacionado ali ao corte e aquela partezinha que a gordura fica quando a pessoa tem o segundo filho, por exemplo. Com a fisioterapia, tem como diminuir? Sim. Que é aquela segunda barriga. Exatamente, a Que pochete. incomoda muitas mulheres. Exatamente. Com a fisioterapia, a gente consegue muito diminuir. O que é que a gente diz? A fisioterapia é um acelerador de processo. Então, Sim. assim, por exemplo, se é uma mulher que ela não faz atividade física, não tem uma alimentação balanceada e ela passa a ter essa alimentação balanceada, nós entramos com a parte de eletroterapia, com a parte de fisioterapia em si, para auxiliar, estar acelerando esse processo de recuperação. E, consequentemente, também está diminuindo essa gordurinha, está diminuindo essa flacidez, que ajuda bastante. A questão de amamentação. Durante uma vida inteira, eu ouvi minha mãe falar: amamenta que a barriga seca. Amamenta que a barriga seca. Isso é um mito ou uma verdade? Na verdade, é o seguinte, a amamentação, ela requer muito da mãe. Sim. Então, por exemplo, tem mães que emagrecem muito durante esse processo. É porque, às vezes, ela não está se alimentando tão bem. E aí o bebê suga todos esses nutrientes. E aí ela vai ter uma tendência a perder peso muito rápido. Acaba sendo no corpo inteiro. E acaba sendo no corpo E inteiro. aí você vai perceber na barriga. Vai perceber na barriga, exatamente. Então não é que seja um mito. Exatamente. Nem é um mito, nem é tão verdade. Nem é tão verdade, Pronto. exatamente. É tão tal que, por exemplo, tem mães que durante esse mesmo período de amamentação, elas tendem a ganhar peso. A alimentação influencia E a nessa alimentação hora, né? influencia bastante. Então, assim, são muitos fatores que estão relacionados. Então, nem é um mito, nem é totalmente Eu verdade. só sei o seguinte, que a doutora disse que ainda não teve nenhum bebê, mas pelo menos ela tem todas as orientações para pedir um fisioterapeuta para ela. Ela sabe bem que faz bem. Agora, doutora, faltou alguma dica, alguma informação que a gente pudesse levar para quem está em casa, para ficar bem, para perceber que dá para ter aquele cuidado? E a gente fala de secar a barriguinha, mas nesse momento o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta vai ajudar em todos os processos, Em né? todos os Inclusive
na parte sexual, né? Sim, inclusive, nós já temos a parte da fisioterapia, já tem a parte uroginecológica, Sim. ou seja, é aquela parte que não está ligada muito à estética, mas está ligada a disfunções como prolapso, disfunções sexual, incontinência urinária, que ajuda bastante essa mãe se recuperar. Algo muito importante é o cuidado prévio. Então, já sei, já estou me planejando para ter bebê, você já começa a se cuidar mais, melhorar a alimentação. Inclusive, hoje eu já recebo mães, tipo, eu tô com celulite ou eu tô com essa gordurinha, eu quero reduzir porque eu quero ter filho. Pronto. Então, já existe essa preocupação que é muito importante. Então, Muito bom. se previamente você se programar, dá tudo certo. Outra coisa muito importante é ter o cuidado com a região, hidratar bastante a pele para evitar as possíveis estrias futuras, Nada né? de ficar coçando. Nada de ficar com essas... E apesar que, por exemplo, o coçar, ele é até um mito muito grande. É Acredita? mesmo? Sim. Aquelas, claro que se você for exagerar, você tem que ter todo um processo, né? Tá hidratando bastante a área, ter esse cuidado, beber bastante líquido e no pós procurar alguém que te ajude a melhorar, recuperar teu corpo, tua autoestima, que é muito importante, né? Muito bom. Eu sempre falo para as minhas pacientes assim, depois que você vira mãe, você não anula a mulher. Então, a mulher, ela continua precisando se cuidar, continua precisando, não que seja uma obrigação, mas para ela ficar bem com ela mesma, não é? E aí, isso influencia em todas as áreas da nossa vida. Verdade. E quando você fala do pós-parto, é até interessante de chamar a atenção de quem está em casa. Eu quero contratar uma fisioterapeuta do meu primeiro mês de gestação até pós o parto, para cuidar de mim. Isso é correto? Isso é super correto, só que serão profissionais diferentes. Ah, por exemplo, que bom saber. essa parte do pré, eu não atuo. A minha Pronto. parte é bem pós, porque geralmente pré é a uroginecológica, a fisioterapia uroginecológica, que está ligada ali ao momento do preparo da mãe para o momento do parto, né? E já no pós-parto já vem as questões mais estéticas, se não haver nada disfuncional, né, Muito na bom região. saber. Já vem a questão mais estética, questão de melhorar a diástase, gordura, essas coisas todas. Bom, eu quero agradecer de coração por você ter vindo aqui trazer essas dicas, tá? Espero que você venha numa outra oportunidade também no nosso programa para falar sobre outros assuntos, né? E quem sabe, né, numa outra oportunidade ela já venha com um bebezinho, né? Eita! Eita, Glória! Receba! Mas olha, deixa eu te dizer, é muito legal a gente falar sobre esses assuntos para que a mulher trabalhe mais a autoestima dela. Sim. Principalmente porque tem muitas mulheres gestantes neste momento. Exatamente. E num momento extremamente difícil, que mães acabam tendo medo, preocupação, até para buscar esse lado estético. Muitas Sim. vezes a mulher tem um certo receio, Tem. por causa da época, do momento de tantas doenças. Exatamente. Não tenha medo. Se cuide. Cuide da forma correta. É isso que Verdade. o profissional vai levar até você. Um cuidado todo especial com você de forma correta. Então, eu agradeço pela sua presença, tá que bom? agradeço Seja a sempre bem-vinda. Quem oportunidade, quiser te amiga. procurar, como é que faz? Eu atendo, né? Eu tenho um consultório e atendo essas mães. 80%, 90% dos meus pacientes são mães e pós-partos. E vocês podem entrar em contato pelo Instagram, né? Que é @inayarabrandãoestética. E lá tem tudo sobre o consultório, os atendimentos. Tem tudo dicas certinho. também, né? Dicas falando sobre autoestima, sobre a gente se cuidar, Oh, coisa se amar, que é boa. algo muito importante. Maravilhoso, obrigada, viu? Por nada. Inclusive, gente, quero dizer pra vocês que quando eu estive grávida, as minhas duas gravidezes foram as melhores da minha vida. Foram 9 meses onde eu me senti linda, onde eu me senti bem, onde eu me senti a mulher mais interessante do mundo. E é assim que você tem que se sentir.